sou a Flávia, gerente de mídias aqui na Racon, e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre o Guestmate, que é uma das partes mais importantes do nosso processo seletivo. Através dele, a gente consegue identificar o perfil analítico e o raciocínio lógico de vocês para entender se adapta às nossas necessidades do nosso dia a dia de trabalho. O Guestmate reflete bem como a gente vai trabalhar, porque em diversas situações a gente não tem todos os dados e informações necessárias para desenhar a estratégia, a ação ou a solução que a gente vai apresentar para o cliente. Então, essa forma de raciocínio, de entender como funciona, considerar diversas premissas e fatores, influencia bastante e vai te ajudar muito aqui no seu dia a dia. Eu lembro quando eu vim fazer minha primeira entrevista, e nessa entrevista tiveram 2 perguntas de lógica, que não era aquelas perguntas de lógica que você tem uma resposta certa e tem que seguir aquela linha de pensamento para conseguir responder, mas aquela pergunta que você tem que fazer todo o desenvolvimento analítico daquela questão para você conseguir chegar numa resposta, sendo certo ou errado, você tem que ter um raciocínio. E eu lembro que a pergunta que mais me marcou foi quantos cabeleireiros tem na cidade de São Paulo, porque eu fiquei totalmente em choque sem saber como responder, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí eu pus o pé no chão e comecei a pensar, o que eu sei? Quantas pessoas tem na cidade de São Paulo? Vamos ver quantas pessoas um cabeleireiro consegue atender por dia. E a partir dessas coisas que eu fui fixando, eu consegui ter um número final, que era um número bem baixo, assim, não fazia nem sentido quando você olhava pra ele. Mas acho que pelo modo que eu expliquei, pela minha linha de raciocínio, quando eu apresentei para o pessoal que estava me entrevistando, deu certo, tanto que eu fui aprovada. Mas na época foi difícil, porque eu saí da entrevista pensando, nossa, pra que eles foram fazer essa pergunta? Eu vou muito mal, não foi nada a ver, sabe? Fiquei muito me questionando. Mas aí eu entrei na Racon, depois das 2 primeiras semanas eu percebi o motivo daquilo ter acontecido. Porque aqui a gente tem muita tomada de decisão, a gente tem que aprender a fazer as coisas, tem que ver a melhor análise do cliente, tentar achar o melhor resultado. E para isso a gente precisa realmente dessa capacidade lógica. E foi a partir daí que eu reparei o valor de ter isso logo no começo para eles avaliarem se a gente consegue ou não realmente fazer o trabalho direito, sabe? Porque o nosso dia a dia é basicamente isso, é a capacidade analítica de ver o que a gente tem, prever algumas coisas. E não falo prever de maneira difícil, mas ter um raciocínio para a gente tomar algumas decisões. E agora a gente vai com os meninos para eles explicarem um pouco mais sobre esses problemas. Inicialmente, o Guestmate é um método inventado por estatísticos americanos baseado na resolução de problemas sem a necessidade de dados específicos ou, mais fortemente, a partir de conjecturas e experiências vividas. Este método é utilizado nas nossas entrevistas, pois mostra a capacidade do entrevistado de solucionar problemas sem necessariamente chegar a um resultado correto, ou seja, nós não nos importamos com os resultados, apenas com como o nosso candidato chegou até lá, pois isso demonstra sua capacidade de quebrar problemas e mostrar os seus pontos de vista em cada parte dessa resolução. Para tanto, há uma sequência simples na hora da entrevista que pode te ajudar na resolução do problema. Inicialmente, alinhe com o entrevistador todas as hipóteses, pois assim partirão do mesmo caminho. Depois, pegue o grande problema da resolução e divida em problemas menores, pois assim saberá qual o caminho a seguir em cada parte. Dessas partes, resolva cada uma delas por meio de conhecimentos adquiridos, conjectura e experiências vividas. E por final, junte todas essas resoluções em uma consideração final, sem necessariamente chegar a um resultado correto, mas defendendo cada ponto da melhor maneira possível. Agora, o Gustavo vai resolver um problema na prática para ilustrar tudo o que foi dito até agora. Então, o primeiro passo é você certificar que você entendeu o problema junto com o entrevistador e definir as variáveis básicas para você conseguir desenvolver. Não se preocupa se você não entendeu, pode perguntar ao entrevistador, não tem problema. E o próximo passo é definir cada um dos pontos que você vai usar ao longo dessa estimativa. Minha dica aqui é você ser o mais simplista possível na definição das variáveis, mas de forma a não atrapalhar o desenvolvimento da estimativa. Então, para esse problema, quantas xícaras de café foram consumidas em São Carlos na semana passada? Vamos tomar como primeiro ponto variável aqui. Para facilitar o cálculo para dias, eu acredito que seja mais fácil nós calcularmos quantas xícaras foram consumidas em um dia na semana passada e a partir disso extrapolar para a semana, multiplicando por 7.
O segundo ponto é nós compensarmos o cálculo do consumo em dias atípicos, ou seja, finais de semana onde o consumo é mais baixo, vamos assumir que o consumo de café é 50% menor nos finais de semana em relação aos dias de semana. O terceiro passo é nós definirmos a população, ou seja, quem está disposto a consumir o café. Então, partindo do princípio que São Carlos tem 250 mil habitantes, eu posso dividir isso entre os bebedores de café e os não bebedores de café. Então, vamos começar a estimar quem não bebe café. Então, o primeiro grupo que vem à mente são as crianças. Vamos supor que 20% da população de São Carlos é composto por crianças e pessoas bem novas que não consomem café. E do restante, vamos definir que também 20% também não consomem café por outros motivos, pois preferem água, suco, refrigerante, simplesmente não bebem café. Logo, 60% dessa população, de 250 mil habitantes, consomem café. Agora vamos avançar para o próximo passo. Agora vamos para o passo 2. Nesse passo, vamos definir o problema em subtópicos menores e fazer as contas em cima disso. O primeiro tópico é nós pegarmos o número de xícaras que são consumidas por dia de semana normal. Então aqui vamos tomar que dos 60% dos habitantes, que são os bebedores de café, desses vamos trabalhar na frequência deles. 50% desses 60% tomam 2 xícaras de café por dia. 25% consomem 4 xícaras por dia e 25% consomem 1 xícara por dia. Esta média é de 2 vezes 50%, mais 4 vezes 25%, mais 1 xícara de 25%. Na média, nós temos um total de 2,25 xícaras por bebedor de café por dia para os dias de semana. Para os finais de semana, onde nós definimos que o consumo cairia pela metade, ou seja, 50% menor, então a média de xícara por bebedor de café é 1,125. Então, no passo 3, nós vamos juntar as informações que nós definimos nos 2 últimos passos e calculá-las. Então, começando pelo cálculo de dias de semana, vamos pegar 60% vezes 250 mil para definir a população bebedora de café, multiplicando por 2,25, que é a média de xícaras de café consumidas em dias de semana. No total, eu tenho 337.500 xícaras consumidas por dia de semana. Para os finais de semana, vamos pegar 60%, multiplicar pela população de 250 mil e multiplicar por 1,125, que é a média para os finais de semana. E isso me dá um total de 168 mil xícaras por dia em finais de semana. Agora, para finalizar o cálculo, basta juntar isso, multiplicar o que nós calculamos para os dias de semana, multiplicar por 5 e para os finais de semana multiplicar por 2, no sábado e o domingo. Então, temos 337.500 xícaras vezes 5, isso vai me dar 1.687.500 xícaras nos dias de semana. E dos finais de semana, nós temos 168 mil xícaras, multiplicado por 2, me dá 336 mil xícaras consumidas em finais de semana. Somando o total de xícaras de finais de semana e dias de semana, chegamos a 2.023.500 xícaras de café que foram consumidas na semana passada em São Carlos. Podemos arredondar esse número para 2 milhões. Dependendo o que você acha do resultado, se você achou muito alto ou muito baixo, nesse momento isso não importa tanto, pois você construiu a estimativa com bases lógicas e usou dados para provar cada um dos pontos. Então, às vezes vale a pena bater o resultado final com a realidade do que mais ou menos você achava que era e revisar cada um dos pontos que você anotou nos 3 passos que eu discuti aqui. Então é isso.